vou disputando, vou combatendo, vou criando conflito nos sítios onde estou. Não é algo que seja bom, não é? Porque não é, mas também não é bom estar constantemente a ser julgada como menos capaz, quando já dei várias provas de capacidade e de competência, de compromisso, de empenho, de assertividade, de determinação. Portanto, tudo isso parece sempre ser desvalorizado quando vem de uma pessoa negra. A pensar na diversidade que compõe os locais de trabalho, maioritariamente brancos, surge o Color at Work, um espaço seguro de partilha, fortalecimento e empoderamento da experiência negra no mercado laboral. O meu nome é Sofia Medina Andrade e eu acredito na eficácia da diversidade e inclusão para o alcance de um mundo de trabalho digno e mais justo. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Olá, comunidade! Hoje estarei à conversa com a Beatriz Gomes Dias, uma das 3 mulheres negras que em 2019 ocupou pela primeira vez o lugar de deputada da Assembleia da República Portuguesa pelo Bloco de Esquerda. Fundadora da JAS, Associação de Afrodescendentes, exerceu durante grande parte da sua carreira a função de professora do ensino básico e secundário. Nascida no Senegal e com ascendência guineense, candidatou-se recentemente à Câmara de Lisboa, cidade onde reside desde os 4 anos de idade e que tinha como objetivo torná-la mais plural e inclusiva. Olá, Beatriz, e muito bem-vinda. Olá, Sofia, muito obrigada pelo convite e muito obrigada por me teres. É uma honra ter-te aqui e mal posso esperar por esta conversa. Muito obrigada, o prazer e a honra é toda minha. Estou muito satisfeita por poder ter esta conversa contigo. Beatriz, eu gostaria que me falasses um pouco de ti nas tuas palavras e que dissesses como te descreves enquanto profissional. Eu sou bastante determinada, empenhada, às vezes sou um bocado obsessiva no trabalho, porque tendo a tentar atingir o melhor desempenho que eu conseguir. Sou bastante empenhada no sentido em que procuro sempre concretizar os projetos que tenho, mesmo aqueles em que sinto mais dificuldade, não desisto. E também sou um bocado combativa enquanto pessoa e enquanto profissional, ou seja, procuro sempre concretizar os meus projetos e fazê-los ou concretizá-los da melhor forma que sou capaz. E se para o conseguir eu precisar de trabalhar muito tempo para poder ultrapassar um bloqueio, ultrapassar uma dificuldade, construir algo que estou a ter dificuldade a construir, eu não desisto. Portanto, acho que é isto. Eu raramente desisto dos meus projetos, empenho-me e luto até os conseguir concretizar. Eu acho que isso está à vista, não é? Porque em termos profissionais tu tens alcançado muito, tens ocupado funções muito diversas. Isso também me faz pensar o que te permitiu chegar em todos estes espaços, o que te permitiu ocupar funções tão diversas. Eu acho que foi um certo atrevimento. Foi uma ideia de procurar fazer coincidir no mundo exterior, ou seja, fazer coincidir a imagem que eu tenho de mim com os lugares que eu ocupo. E isto foi sempre sendo um bocado estimulado pela minha família, desde muito jovem, que a comunicação, ser vista, não é? Ser vista e ser celebrada, sempre foi algo que era valorizado na minha família. Ou seja, eu era uma criança curiosa, bem disposta, extrovertida, e isso sempre foi celebrado e saudado. E depois, quando deixei de estar tanto no seio da família e comecei a ir para a escola, houve uma diferença muito grande entre toda esta celebração da minha individualidade e das minhas características e o estímulo para ser quem sou e para poder expressar-me livremente, expressar as minhas qualidades, as minhas competências, era tudo muito valorizado em casa. E depois, quando comecei a frequentar a escola, havia uma descoincidência entre a forma como o mundo fora de casa me percepcionava e o que eu sentia e reconhecia em mim. E a luta foi sempre fazer coincidir estas duas realidades, ou seja, fazer o mundo exterior, a maioria, reconhecer em mim as características que eu sei que tenho e as características que me são inatas e esta individualidade que me torna única, que torna cada um de nós únicos. Portanto, eu acho que foi esta vontade
de fazer esta coincidência e um atrevimento em desafiar as normas e as regras e ocupar os lugares onde havia muito poucas pessoas como eu, pessoas negras como eu. Exato, e mulheres, não é? Porque aí está. Sim, mulheres também, sim. Mas enquanto professora, mulheres é uma profissão maioritariamente feminina, aí já não era tanto. E também tive a sorte de estar em escolas onde eram dirigidas por mulheres, ou seja, as diretoras das escolas eram professoras e não professores, só houve 2 escolas onde eu estive que eram professores, em todas as outras eram professoras. Portanto, também as mulheres ocupavam os lugares de poder e as coordenadoras de grupo, todos os lugares de poder eram ocupadas por mulheres. Portanto, isso, tendo em conta a minha profissão, isso foi um fator dominante, mas mulheres negras é que não havia. E por isso havia aqui esta vontade de. Isso tornou-se consciente mais tarde, mas quando era mais jovem também de confrontar estas normas e estes preconceitos que colocavam as pessoas negras nos lugares de subalternidade e nos lugares de inferioridade. E eu nunca aceitei essas classificações, porque na minha família sempre foram rejeitadas e nós sabíamos porque é que elas não eram verdade. Tínhamos conversas em casa sobre racismo e discriminação racial, portanto, nós sabíamos muito bem que todas estes preconceitos eram construções sociais, quer dizer, quando éramos muito pequenas não conseguíamos verbalizá-las, mas sabíamos que o racismo existia e que seríamos alvo dessa discriminação e que atuaria em nós, mas também sabíamos que nunca deveríamos duvidar das nossas qualidades e das nossas competências como consequência da discriminação que éramos alvos. Então aprendemos a distinguir o que era a discriminação do que era o nosso valor e a nossa qualidade. Portanto, e foi assim que crescemos, foi assim que fomos educadas a pensar que o mundo construía uma fantasia sobre as pessoas negras e por isso nós devíamos disputar e destruir e desmontar essa fantasia. Dá para ver que essa base que tiveste em casa de facto te permitiu olhar para o mundo e olhar para a forma como o mundo te via de Sim, forma muito diferente. sim, sim, sem dúvida. Sem dúvida, os meus pais eles tinham uma grande consciência e conhecimento sobre o racismo e discriminação racial e eles cresceram os dois na Guiné-Bissau, um território ocupado por Portugal, portanto eles cresceram como pessoas no território ocupado e aprenderam a interpretar essa realidade. E essa interpretação, ou seja, a forma como eles aprenderam a interpretar essa realidade foi o que eles nos transmitiram. Ou seja, deram-nos as ferramentas para nós interpretarmos a realidade em que vivíamos, as condições em que vivíamos também e a discriminação a que seríamos sujeitas, sublinhando sempre que essa discriminação era construída, ou seja, não tinha relação direta com as nossas qualidades. Isso não quer dizer que eu não tenha duvidado, enquanto estava a crescer, enquanto adolescente, que eu não tenha tido momentos de grande angústia, de grande sofrimento pela humilhação e violência a que era sujeita. Ou seja, havia alturas desesperantes em que me sentia encurralada, eu não conseguia, sei lá, não conseguia encontrar a paz que eu precisava, não conseguia encontrar a aceitação que eu precisava, não conseguia encontrar o reconhecimento que eu precisava. E à medida que eu fui crescendo, comecei a perceber que essa paz, essa aceitação e esse reconhecimento eram dentro de mim. Era comigo que eu tinha que fazer esse trabalho, era em mim que eu tinha que encontrar essa paz, esse reconhecimento e essa aceitação. E que o resto eu não tinha grande poder em transformar. Ou seja, tenho poder de transformar através da luta, mas que eu iria sempre ser alvo dessa discriminação, iria sempre haver muitas vezes uma percepção pública diferente do que eu sei que sou na realidade. Portanto, isso ia sempre acontecer. E então aí vem o meu envolvimento com o movimento antirracista, começando primeiro no SOS Racismo, para poder perceber como ter ferramentas teóricas de compreensão do racismo e da discriminação racial, mas também para estar envolvida num movimento social de combate ao racismo e à discriminação racial. E integro o SOS Racismo no final da adolescência, antes de entrar para a faculdade ou no primeiro ano da faculdade, e vai ser uma escola de formação importantíssima. Ou seja, alicerçada a toda a bagagem que eu já trazia da minha família e desta compreensão profunda do que o racismo e a discriminação racial é uma construção social para a dominação, portanto, que era essa leitura que os meus pais faziam, portanto, que é um instrumento de dominação, eu precisava de conhecer melhor
a forma como esse instrumento era colocado, como é que era ativado. E o SOS Racismo dá-me essa estrutura, esta capacidade de ler, as chaves de leitura para a compreensão do racismo e discriminação racial. Os autores, o pensamento, a reflexão, tudo isso vem do SOS Racismo. Então eu vou adquirir respostas para as perguntas que me assombravam desde muito pequena, que era tentar perceber qual é o meu lugar no contexto português, não é? Qual é o meu lugar no meu país, como é que eu ocupo o meu lugar no meu país. Ou seja, um lugar que é vedado, não é? Um lugar que é espinhoso, assim, um lugar que é muitas vezes muito doloroso. Não é? E como é que eu o ocupo e como é que eu encontro a paz neste lugar. E é através do ativismo antirracista que eu consigo fazer esta conexão entre a minha realidade e a realidade exterior a mim. Portanto, é quando eu encontro o meu lugar. E uma dimensão super importante é quando eu começo a ficar em paz. Porque torna-se cada vez mais sólido a convicção de que esta é uma construção social que eu tenho ferramentas para combater, mas que ainda está longe de ser desmontado. Quer dizer, já não acho que é no meu tempo de vida, mas acho que vou contribuir e criar condições para que seja no tempo de vida das gerações futuras, ou seja, dos meus netos ou dos meus bisnetos. E a Angela Davis aqui tem uma formulação que é super apaziguante, que é, se nós olharmos para um período de tempo muito mais lato e começarmos a pensar em séculos, nós vemos que fazemos parte de uma história de luta vencedora. Não é? Ou seja, os nossos antepassados foram escravizados, foram colonizados, lutaram pela libertação, lutaram pela autodeterminação, lutaram pelo direito à habitação, pelo direito ao trabalho com direitos, e nós somos herdeiras dessas lutas todas. Então, se nós pensarmos neste período de tempo, nós conseguimos ver as vitórias que foram acontecendo. E este é um pensamento, tinhas-me perguntado há bocado quais é que eram os pensamentos que me traziam paz, este é um deles. É pensar no tempo, com unidades de tempo maiores e ver que a nossa luta, a luta das pessoas negras, é uma luta vitoriosa. Temos tido várias vitórias e isso dá-me bastante motivação. E no meio dessa motivação toda, há espaço para sonhar? Mas sem dúvida, sem dúvida. Eu já o disse também outra vez num podcast, eu sou movida pela criança que está dentro de mim. Ela é que domina, ela é que manda, ela é que toma as decisões, ela é que me diz para onde é que eu devo ir e às vezes mete-me em lutas muito difíceis e em situações muito difíceis onde eu vou ter que enfrentar discriminação e subalternidade e a minha subjetividade não vai ser reconhecida, vou ser rotulada com preconceitos. Portanto, e esta criança que eu fui, a adolescente que eu fui, que muitas vezes olhava para outras pessoas negras e imaginava como é que seria ser a adulta que eu sou hoje, ou seja, o que eu quero dizer é que a criança que eu fui sonhou a adulta que eu sou hoje. Portanto, e se eu sou esta adulta hoje, eu sou o sonho daquela criança. E resultou da determinação que ela tinha, alimentada pela família, que me adorava e que me adora e que sempre me incentivou a ser quem eu era, que me criou a possibilidade de me sonhar e de me construir como a pessoa que eu sou hoje. Portanto, o sonho é fundamental. Claro que há obstáculos que impedem a concretização do sonho. E eu enfrentei vários obstáculos ao longo da minha vida e, se calhar, algumas manifestações de coisas que eu queria que acontecessem na minha vida aconteceram mais tarde, que quando eu queria que elas tivessem acontecido foi preciso remover muito do lixo emocional que eu fui acumulando ao longo destes anos, exposta à discriminação e à subalternidade. Fui acumulando um conjunto de lixo emocional que foi preciso ir removendo e estou sempre a tirar. À medida que vou fazendo o meu caminho, vou sempre encontrando mais camadas de autocensura, mais camadas de síndrome do impostor, não é? Mais camadas de achar que aquele lugar não é o lugar que eu devia ocupar, mais dúvidas, mais incertezas, e vou removendo todas essas camadas porque a criança que me habita, ela tem a certeza de que todas estas ideias são ideias erradas, são fantasias, são o resultado de décadas de construção social que depois vão sendo interiorizadas e nós temos que fazer este trabalho também de remover o racismo interiorizado, ou seja, todas estas ideias de negação
da nossa individualidade que nós vamos sendo sujeitas. E por isso, para dizer que devemos evitar as armadilhas da história única, ou seja, de criar esta ideia de que algumas pessoas conseguem concretizar os seus sonhos, outras não conseguem. O que nós precisamos de entender é que o caminho está cheio de obstáculos para todas. Todas as pessoas têm imensos obstáculos ao longo do seu caminho. E que para nós, pessoas negras, e estou só a falar de pessoas negras, esses obstáculos foram construídos e são ativamente mantidos. E é preciso um trabalho coletivo, temos que nos unir todas neste trabalho de remover estes obstáculos. Por isso é que o ativismo é tão importante e é importante que seja feito em coletivo, para desmontar estas histórias únicas, para que pessoas como eu não sejam colocadas num lugar de exceção. Eu não sou exceção nenhuma, tive um conjunto de oportunidades que outras pessoas não tiveram, que teve a ver com o perfil da minha família e tudo isso, que criou um conjunto de oportunidades, mas temos que trabalhar em conjunto para remover esses obstáculos para todas, para que possamos criar oportunidades, as mesmas oportunidades que eu tive, para todas as outras pessoas que não as têm. Portanto, e isso é que é a dimensão coletiva. Eu cresci num contexto de grande solidariedade. A casa dos meus pais era um sítio onde muitas pessoas podiam encontrar abrigo, podiam encontrar comida quando não tinham, podiam encontrar amparo. Portanto, era um sítio de solidariedade onde havia sempre muitas pessoas. E eu cresci com esta solidariedade de perceber que há momentos em que nós temos melhores condições e quando nós temos melhores condições temos que colocá-las ao serviço dos outros que não têm essas condições, que por circunstâncias da vida não as têm. E é esse o trabalho político que eu faço e é esse o trabalho cívico que eu faço, o trabalho de cidadania, e este é o meu contributo. É usar todos os instrumentos que eu adquiri para colocá-los ao serviço de uma causa maior, que é o combate ao racismo e à discriminação racial, promover a emancipação das pessoas negras e remover todos esses obstáculos que impedem a concretização dos sonhos. São valores, propósitos, objetivos muito bonitos e muito importantes. Sim. E isto faz-me pensar, colocando-te em tantos caminhos, não é? Sim. Que te levam à exposição, como é o dia a dia de uma figura pública negra em Portugal? É recheada de ansiedade, tenho que dizer. Eu, às vezes tenho grandes crises de ansiedade porque sei que o escrutínio é grande, sei que os obstáculos são grandes, sei que há uma injustiça enorme na forma como eu vou ser avaliada, ou seja, vão sempre retirar a minha agência e a minha subjetividade, vão-me silenciar, vão tentar tornar-me como sendo irrelevante e isso causa sempre muita ansiedade porque sabemos que estamos sujeitas aos preconceitos, ou seja, o nosso corpo é escrutinado, é percepcionado de uma forma muito diferente daquela que nós temos, não é? Eu não posso controlar as ideias preconcebidas que são feitas sobre mim, ah, o discurso que é colocado, as interações que tenho, portanto, não saber muito bem quando saio de casa o que é que vai acontecer, ou seja, se vou ser insultada, se vou ser humilhada, se vou ser ridicularizada, mas também muitas vezes sou valorizada, sou reconhecida, sou celebrada, sou saudada. Então, são coisas muito boas que me dão imensa força e dão confiança e motivação para continuar a enfrentar a ansiedade de estar sempre em sítios onde há poucas pessoas como eu, quando há, e enfrentar esse lugar sozinha, esse lugar de solidão, de uma grande solidão e de uma grande exposição, mas enfrentá-lo, porque nunca me esqueço da floresta. Eu nunca me esqueço da floresta. Eu acho que é isso. Eu sei que é sobre o meu corpo, é comigo, mas eu lembro-me sempre de que estou a trabalhar para uma causa muito maior. E aí também há muitas vezes, lembro-me de outras pessoas negras que fizeram estes combates que eu fiz de abrir espaço, de criar, de ampliar o espaço para outras pessoas negras que o fizeram antes de mim
e que enfrentaram o mesmo que eu estou a enfrentar e que muitas delas foram mortas por quererem mais justiça e igualdade, mas ainda assim o fizeram. E então eu lembro-me muitas vezes dos líderes do movimento dos direitos civis dos Estados Unidos, dos líderes, dos combatentes da libertação dos países africanos que foram ocupados por Portugal. Lembro-me de todas as pessoas que escreveram livros magníficos sobre a forma como o racismo opera e livros que me inspiraram tanto, que me deram tantas ideias e deram-me um entendimento tão amplo, muito mais amplo sobre o racismo e a discriminação racial. E lembro-me que não estou sozinha, que estou fisicamente sozinha, mas não estou sozinha porque estas pessoas todas habitam o meu pensamento, habitam as minhas ideias, inspiram-me, dão-me confiança, dão-me força quando eu hesito e pronto, é assim que eu faço, assim, esta ansiedade por um lado, a confiança, há sempre aqui uma tensão, porque faz parte da realidade de uma pessoa que pertence a uma minoria, não é? Que vive numa sociedade maioritária estruturalmente racista e estruturalmente e institucionalmente racista, portanto, a humilhação e os comentários pejorativos estão constantes na vida das pessoas negras e isso causa ansiedade. Mas depois, por outro lado, também é isso que nos dá força, não é? É essa ansiedade que nos dá força para querer transformar e depois temos pessoas que nos inspiram, que nos orientam, que nos mostram o caminho, que nos iluminam o caminho. E são estas pessoas nas quais eu penso todos os dias quando hesito ou quando tenho um bocado de medo. Isso é ótimo. E sabes, faz-me lembrar basicamente de algo que sempre me disseram durante o meu processo de crescimento, que foi: tu tens de saber a tua Sim, história, tens de saber a nossa sim. história. E sim, sempre me custou muito saber o que é isso, sempre me fazia muita confusão, mas aí está, saber a nossa história é no fundo saber a história dos nossos antepassados, E daquilo que eles fizeram por nós. é conhecer uma história de vitória, uma história de resistência, uma história de luta, uma história de superação. E quando nós começamos a conhecer a nossa história segundo a nossa perspectiva, dá-nos imensa força e deixamos de ser. Eu acho que nós nunca fomos, mas eu acho que torna-se evidente e reconhecemos e interiorizamos a resistência, não é? Interiorizamos a emancipação, interiorizamos a capacidade e a vitória. Eu acho que é isso, é essa a diferença. E somos nós que ditamos os termos, como nos apresentamos ao mundo. E como deixamos que a forma que o mundo nos vê nos Sim, afete. sim, sim. Eu acho que nós somos modelados pela forma como o mundo nos vê. Há muito stress que resulta da exposição prolongada ao ódio e à humilhação e à violência. Isso causa muito stress e muita ansiedade e isso tem efeitos na saúde mental das pessoas negras e tem efeito na saúde mental. Portanto, e eu acho que isso é preciso reconhecer também. Mas depois, por outro lado, nós temos a capacidade, e por isso é que é tão importante ter as ferramentas para poder interpretar esta realidade, que é, tendo essas ferramentas, permite-nos reconhecer a fantasia e a ficção que foi apresentada como sendo verdade, como sendo realidade. Portanto, eu acho que é isso. E isso retira o peso, não é? Mas não retira a humilhação, porque a humilhação acontece cotidianamente, não é? A humilhação e a violência e o ódio, estamos sempre sujeitas a elas. Mas depois protege-nos, criamos uma proteção. Por isso é que é tão importante. Eu acho que por isso é que as crianças pequenas me preocupam tanto, porque nós somos sujeitas a esta humilhação e a esta violência desde muito pequenas. Sem dúvida alguma. Mas eu gostava de sublinhar que muitas pessoas que nos vão ouvir podem achar que isto é uma história de vitimização. Tudo o que eu estou a dizer não tem nada de vitimização. O que tem é de uma compreensão profunda do mecanismo de opressão, que é o racismo, e a forma como ele opera. E o que eu sei hoje, enquanto adulta, é que se nós falarmos sobre o racismo como um mecanismo de opressão, explicando como é que ele opera, nós estamos a criar condições para que mais pessoas lutem contra o racismo e a discriminação, mais pessoas se protejam e encontrem ferramentas para se protegerem das consequências dessa discriminação. Concordo plenamente.
E, claro, estamos aqui a falar de superação, estamos aqui a falar de desafios e... E de emancipação, Exato. do movimento emancipatório, porque o movimento antirracista é um movimento emancipatório das pessoas negras. É as pessoas negras a afirmarem e a reclamarem e a ocuparem o seu lugar na sociedade portuguesa. Ora, nem mais. E faz-me também pensar aqui, já sabemos de certa forma, mas mesmo assim eu gostaria que falasses um bocado de quais os maiores desafios que já tiveste que ultrapassar na tua carreira profissional. Sabemos que muitos deverão ser ligados ao racismo, mas mesmo assim eu gostaria que frisasses aqui alguns que foram mais marcantes para ti. Uma das dificuldades que eu tenho é porque há um conjunto de ideias pré-concebidas e a forma como as pessoas negras são sempre representadas como subalternas, incivilizadas, inferiores. Muitas vezes, mesmo que elas tenham agência e sejam ativas, são silenciadas ou são tornadas espectadoras da sua própria vida. Então, isso faz com que, muitas vezes, para poder opor-me a esta representação e esta narrativa, eu acho que tenho que trabalhar muito, 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 muito para poder mostrar toda essa capacidade. Isto parece que é uma apologia à preguiça ou ao pouco trabalho, não é? O que eu quero dizer é que nós estamos sob a ação dessa ideia de que temos de trabalhar 3 vezes mais do que as outras pessoas para poder ter o mesmo resultado. E o que eu gostava é que pudéssemos trabalhar tanto como as outras pessoas e ter o mesmo resultado. Ou seja, não ter esta percepção de que temos de trabalhar mais, que é uma percepção real, dados os obstáculos que existem, e então, ou seja, este obstáculo tem que ser removido, é uma das dificuldades. Tem que se trabalhar sempre muito para que o nosso valor seja reconhecido, para que possamos ocupar um espaço, o espaço onde estamos, portanto, ocupá-lo efetivamente, e estamos sempre a ter que provar o nosso valor. Portanto, isso, pronto, é um obstáculo, é algo que se enfrenta muito, acontecia nas reuniões com os encargos de educação, em que eu tinha que, no princípio do ano letivo, tinha que sempre provar aqui a competência, o valor, a qualidade, pronto, o rigor, tudo isso, o escrutínio é muito, muito acentuado. Portanto, isso é, eu acho que é isso, esse escrutínio que está sempre subjacente à ideia de que a qualidade é um bocado inferior. Portanto, que a qualidade não é tão boa ou que não faz tão bem. Portanto, essa é uma dificuldade que eu recorrentemente enfrento. Essa foi a pergunta que me fizeste, não foi? Foi. Obrigada pela tua resposta, porque acho que é uma resposta com a qual quase todas as pessoas negras se identificam com este tipo de desafio. E pergunto-me, como é que tens feito para o superar? Tens tido o apoio de mentores? Tens vindo a descobrir as tuas próprias fórmulas, entre aspas? Como é que tem funcionado para ti? Pois, eu não consigo ter uma resposta, porque na verdade estes obstáculos estão sempre colocados. Esta ideia de que faças o que fizeres, tens que provar que mereces estar. Isso, portanto, é algo com o qual eu não consigo lidar bem. Geralmente sou bastante combativa e disputo os conceitos e disputo estas premissas e procuro afirmar a minha posição e faço isso com frequência, mas é muito cansativo, portanto, também dá uma sensação de isolamento, não é? Porque acabas por ter conflitos de uma forma muito frequente. Eu acho que encontro aliados e vou encontrando assim plataformas de entendimento em que há pronto, uma negociação, não é? Entre esta ideia pré-concebida, que eu acho que muitas vezes nem sequer é consciente, mas é através da disputa e do combate. Vou disputando, vou combatendo, vou criando conflito nos sítios onde estou. Não é algo que seja bom, não é? Porque não é, mas também não é bom estar constantemente a ser julgada como menos capaz, quando já dei várias provas de capacidade e de competência, de compromisso, de empenho, de assertividade, de determinação. Portanto, tudo isso parece sempre ser desvalorizado quando vem de uma pessoa negra. Portanto, é disputando mesmo, disputando.
Ótimo. Eu aproveito e pergunto-te, a Beatriz de hoje, que já tem a experiência que tu tens, que já assumiu tantos desafios profissionais, que já cresceu tanto quanto pessoa e que tem esta missão tão bonita para a nossa comunidade, que conselhos dás a todas as pessoas negras que tenham que todos os dias sair de casa enfrentar o mundo profissional? Quer dizer, conselhos, eu não tenho muitos conselhos para dar, eu posso partilhar a minha experiência, como é que eu o fiz. Ahm, Tive a sorte de ter uma família super inspiradora, os meus pais, a minha mãe e o meu pai, que eram pessoas bastante acordadas para o racismo e a discriminação racial, e o que me permitiu crescer com estas duas pessoas negras, permitiu-me ver as pessoas negras sobre um outro prisma, um prisma completamente diferente daquele que é passado na televisão, ou seja, da forma estereotipada como as pessoas negras são representadas. Então eu cresci com uma versão autêntica do que é ser uma pessoa negra, sem os estereótipos, sem os preconceitos. Então eu posso dizer que isso teve uma influência profunda em mim e que me permitiu nunca acreditar na mentira que é veiculada sobre as pessoas negras. Então o que eu diria que para mim funcionou bastante e continua a funcionar nos momentos em que eu estou mais ansiosa ou em que fui sujeita a um maior nível de violência, em que estou mais vulnerável, funciona muito bem para mim, para me dar força, para me restaurar, para sarar feridas, ver outras pessoas negras, ver documentários sobre a luta dos direitos civis, sobre os combatentes da libertação, ver filmes que falam sobre personagens negras, ver heróis e heroínas negras, mas também ver pessoas do cotidiano, pessoas do dia a dia. Portanto, isso serve-me de inspiração e ajuda-me a recentrar e a lembrar-me de quem eu sou, lembrar-me da floresta. Eu acho que isso é o que eu posso partilhar. Isso ajuda-me imenso, imenso. O ano passado foram emitidas umas ameaças em que eu fazia parte das pessoas que tinham sido ameaçadas por um grupo de extrema-direita e nessa altura ver um documentário extraordinário que chama-se Eyes on the Prize, que é sobre a luta dos direitos civis, que começa desde os anos 50 com o boicote dos autocarros de Montgomery e vai até aos anos 80, ver toda a luta das pessoas negras que foram sujeitas às mesmas pressões a que eu estava a ser sujeita, acalmou-me imenso e trouxe-me imensa paz e percebi que era uma dimensão da luta em que eu estava envolvida e que estas pessoas que passaram pelas mesmas coisas que eu passei e ainda assim tiveram sucesso, servem-me de inspiração. Eu acho que é isso e a minha família, evidentemente. Muito obrigada, Beatriz, por esta partilha. Eu sei que vou seguir este teu exemplo em momentos mais difíceis. Sim. E ler também, ler autores negros, sei lá, mergulhar na explicação, não é? Na explicação do fenómeno ajuda-nos a perceber que não é um erro nosso, não é uma falha nossa, não é da nossa responsabilidade, é a estrutura. E também nos mostra como é que outros enfrentaram a estrutura. Eu acho que é isso, como é que outros enfrentaram a estrutura. E isso é muito bom, dá-nos imensa inspiração. Tocaste aqui em pontos fulcrais, eu acho, porque hoje em dia fala-se muito na questão da representatividade, Uhum. mas eu sinto que, de certa forma, tu não ficas muito à espera de ver essa representatividade de mãos dadas, entre aspas. Tu vais à procura dela. Essa tua pesquisa, essa tua necessidade de continuar constantemente a ler e conhecer melhor a história dos nossos antepassados, eu acho que isso é muito bom, é inspirador e espero que, de facto, faça parte da rotina de muitos dos nossos ouvintes. Eu espero que sim. Sim, mas eu tenho que confessar uma coisa que eu não disse, que eu acho que me esqueci. Desde muito pequena sempre nos ofereceram livros sobre a história africana, sobre as histórias dos nossos antepassados. Portanto, isso também criou esta vontade. E depois também os meus pais diziam-nos muitas vezes que os livros têm a explicação para tudo, ou seja, que se qualquer coisa que nós queremos compreender e conhecer, há um livro que explica. E então eu acho que foi desde pequena que fui encaminhada para esta estratégia de formação. E é tão importante, é mesmo tão importante conhecer a nossa história, conhecer os heróis e as heroínas, conhecer as pessoas comuns, conhecer os desafios, identificar os desafios.
desmontar a ideia da história única, da meritocracia, daquele negro excepcional que ocupa um lugar no Olimpo enquanto os outros estão a lutar para sobreviver. Desmontar todas essas ideias e perceber que nós somos todos uma comunidade, somos todos um conjunto, temos que nos apoiar e cada um usa os instrumentos que tem para emancipar os outros. E é isso que a luta dos direitos civis, não é? Quando nós vemos, é isso que nós vemos. Quando vemos a luta dos indígenas no Brasil, é isso que nós vemos. É esta luta comunitária, são os laços de solidariedade, é o apoio e a certeza de que a luta que nós fazemos é a luta justa. E isso é muito importante, empodera-te, não é? Dá-te confiança, restaura a tua alma e também a mobilização. Mas eu acho que também é preciso cuidar da saúde mental e saber aceitar quando não se consegue lutar, não é? Quando se está um bocadinho mais interior e se tenta sarar feridas, também é preciso parar, não precisamos ser sempre fortes e estar sempre a criar conflitos e na disputa, não é? Podemos também, e eu faço isso de vez em quando, paro, medito muito, tenho momentos de silêncio para poder ouvir-me, ouvir o meu corpo, ouvir o meu espírito, perceber o que é que me dói, não é? O que é que me está a causar ansiedade e sofrimento e tentar perceber. E também faço isso, é muito importante. É também muito importante referir isto, porque são práticas que são muito importantes para a nossa sanidade mental, mas que são muito pouco referidas na nossa comunidade. Ainda não são tão apreciadas, então agradeço que tragas esta partilha, pois acredito que pode vir a inspirar muitas pessoas. Beatriz, estou muito contente com a nossa conversa. Tinha em mente mais questões a colocar-te, mas a conversa fluiu com tanta naturalidade que acabaste por responder a grande parte delas. No entanto, há aqui uma curiosidade que advém do contexto em que nos conhecemos, que foi através da leitura. Sim, e então... Sim, pois foi na Jassarte, é verdade, sim. Como já aqui referiste, eu sei que és uma pessoa que adora ler, o que me faz questionar qual o livro ou os livros que mais te inspiraram a tornar-te na pessoa e profissional que és hoje. Assim, mais recentemente, bem, são tantos os livros, eu sou bióloga de formação e há imensos livros de biologia que eu adoro, mas que não tenho lido ultimamente, tenho lido mais sobre racismo e discriminação racial. E eu acho que o último livro que eu li que apaixonou assim de uma forma profunda mesmo foi o livro da Grada Quilombo, As Memórias da Plantação. Acho que ela consegue explicar de uma forma sublime toda esta nossa conversa, como é que o racismo opera, os efeitos que tem na nossa psique, como é que modela as nossas vidas e como é que esta subalternidade foi construída. É um livro extraordinário que eu já li várias vezes, mas também há um livro que, que eu gostava muito, eu já não, há muito tempo que eu não leio, e que me emocionava sempre na mesma passagem, que era o Siddhartha, do Hermann Hesse. Portanto, li-o muito jovem, estava ainda na faculdade, no final da faculdade, já não leio há muitos anos, mas lembro-me que na altura que o li, teve um impacto muito grande na minha vida, porque ajudou-me a reconhecer a gentileza, a importância da gentileza e a importância da cordialidade. O quão importante é ser gentil e cordial. E isso foi um momento de viragem quando eu acho que estava a sair, pronto, da universidade, entrar no mundo de trabalho, muito combativa e muito conflituosa, e pronto, houve uns episódios na minha vida que me fizeram rever um bocado esse meu posicionamento. E este livro do Hermann Hesse, o Siddhartha, e também um outro que era o No Fio da Navalha. Aí também há um, pronto, agora já não me estou a lembrar do nome desse, mas foram 3 livros do Hermann Hesse que eu li naquele período, que tiveram um impacto enorme na minha vida. E uma das qualidades que eu prezo mais, que eu nem sempre consigo exercitar e cumprir, é a gentileza e a cordialidade. Eu acho que são qualidades extraordinárias que criam um conforto enorme nas nossas relações interpessoais, mas eu nem sempre consigo ser gentil e cordial e trabalho muito nesse sentido. Isto era mais sobre a parte emocional, e sobre a parte intelectual, a parte mais teórica. O livro da Grada Quilomba, o livro da Angela Davis que eu li há pouco tempo, que é A Liberdade é uma Luta Constante, que eu acho que é mesmo isto, eu acho que é um bom
um bom resumo da nossa conversa, ou seja, para conquistar a nossa liberdade, a liberdade de ser quem somos, temos que lutar muito. E também é um livro super inspirador. E acabaste por me inspirar a mim, e eu acho que esta é uma ótima forma de terminarmos. Beatriz, muito obrigada. Obrigada por... Obrigada, Sofia, pela E entrevista. obrigada a ti por te dares a conhecer de forma tão real, mas ao mesmo tempo tão encantadora. É mesmo um prazer conhecer-te desta forma. Muito querida. Muito obrigada mesmo. Eu fico mesmo muito contente. Tem sido tão inspirador todo o apoio que eu tenho recebido, o interesse que as pessoas mostram em conhecer-me melhor, os elogios que as pessoas me fazem. Tem sido super inspirador porque dá fermento à minha luta e também dá-me contexto, permite-me, olha, que nos momentos de desespero lembro-me sempre das pessoas que me apoiam, das pessoas que me elogiam, das pessoas que dizem que eu faço a diferença, para não esmorecer e não desistir quando o conflito é tão grande, quando a humilhação acontece. Lembro-me sempre de todas as pessoas como tu, Sofia, que és tão gentil comigo, que me apoiam e que estão a velar por mim. E isso dá-me força e esperança e é a luz que ilumina a minha vida. Obrigada, fico contente em ouvir isso, porque é isso que tu fazes para a nossa comunidade, sabes? Eu sinto que é isto Sim. que tu acabas mesmo por transmitir a todos nós, por isso fico contente em saber que dá para contribuir um pouco. Não é um pouco, é fundamental mesmo. É isso que me dá energia, é isso que me permite sair de casa, estar sozinha em todos os sítios onde eu estou sozinha, saber que estou a criar condições para outras pessoas e que sou apoiada nisso, mesmo aqueles que não podem estar no mesmo sítio que eu, estão a olhar por mim. Olha, quando eu fui eleita, houve um amigo que me disse que os nossos antepassados estavam a zelar por mim e que eu nunca me esquecesse que eles estavam a olhar para mim e também que nunca me esquecesse que os estava a representar. E é isso, eu lembro-me sempre que há uma floresta que eu estou a zelar, ou que o meu contributo ajuda para zelar. Não sou só eu, são muitas outras pessoas também que estão a fazer este caminho e este trabalho, somos muitas e muitos, e é muito bom poder fazê-lo. Foi ter percebido que este era o papel que eu queria desempenhar, foi muito importante para a paz, para saber quem eu era, para ocupar o meu lugar no mundo. Isso foi mesmo muito importante. E todas as pessoas que me dão este feedback tão positivo ajudam-me a reforçar esta decisão que eu tomei. Só tenho a agradecer, porque é uma decisão que beneficia a ti e toda a tua comunidade. E acho que deixaste muito claro o poder que o espírito de comunidade tem Sim. para o nosso desenvolvimento e fortalecimento enquanto pessoas e também para a nossa sobrevivência enquanto comunidade negra. É inspirador saber como é que tem funcionado na prática Sim. para ti, por isso muito obrigada. Sim, muito obrigada também, Sofia. É mesmo importante que consigamos quebrar esta história única sobre as pessoas negras. Nós podemos inspirar-nos uns aos outros e acho que isso é fundamental. E nós inspiramos-nos umas às outras. Muitas vezes cá não sabemos que estamos a fazê-lo, mas a verdade é que o teu projeto e outros projetos inspiram-me imenso também. E é recíproco, é mesmo recíproco. Obrigada por se juntarem a mais um episódio do Color at Work. Se gostam deste podcast, subscrevam, avaliem e comentem. Até ao próximo episódio.